SPSEX Preparação, aula 20. Vamos começar! Para essa aula, nós vamos concluir a resolução dos exercícios do nosso material e vamos fazer também 3 exercícios extras. Então, prepare o seu caderno e vamos começar! Então, vamos lá com o primeiro exercício da aula de hoje. Página 68 do nosso material, questão de número 15. Espero que você tenha lido o enunciado e prestado bastante atenção na figura. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou tratar o nosso sistema de B para C, tá certo? O movimento da nossa partícula aí de B para C. Pois, nesse movimento aí, olha, eu posso considerar o meu sistema conservativo. Uma vez que foi colocado enunciado que de B para C, nós não temos aí forças dissipativas, ok? Então, nós vamos tratar aqui com a conservação da energia mecânica. Então, utilizando aqui a conservação da energia mecânica, a energia mecânica no ponto B tem que ser igual à energia mecânica no ponto C, tá certo? Substituindo então aqui as expressões, no ponto B nós temos energia cinética, pois a partícula chega no ponto B com velocidade e continuo tendo aqui energia potencial gravitacional, está a uma certa altura do solo. Agora, a energia mecânica no ponto C é somente a energia cinética. Quando eu substituir aqui os valores que foram dados no enunciado de massa e velocidade, eu vou encontrar então a expressão da energia mecânica no ponto B, ou melhor dizendo, o seu valor, 1805 joules. Agora, ele quer a expressão, ou melhor dizendo, o valor da força de atrito. Então, eu vou pensar no ponto A e no ponto B. No ponto A, ou seja, o movimento da partícula de A para B, eu agora tenho que considerar um sistema não conservativo, pois existe aí força de atrito, força dissipativa. E o trabalho da força de atrito vai ser igual à variação da energia mecânica de A para B, tá certo? A energia mecânica aqui de B menos a energia mecânica de A, tá certo? Acontece que eu já tenho a energia mecânica de B. Encontrei aqui, olha, nem precisei aqui achar a velocidade, nada disso. Basta só calcular a energia mecânica de B, ok? Agora, para encontrar a energia mecânica no ponto A, eu preciso achar a energia potencial gravitacional no ponto A, pois a partícula parte do repouso, então não tem energia cinética aqui no ponto A. Isso aqui eu já tenho, né? 1805 joules. Então vamos lá, encontrar então a energia potencial da partícula no ponto A, tá certo? Olha, eu tenho então que no ponto A, de acordo com os dados que nós temos enunciado, 2.000 joules. Então, o trabalho da força de atrito, negativo, claro, vale menos 195 joules. Se eu quero o valor da força de atrito, então agora eu vou tratar do trabalho da força de atrito usando aqui, olha, aquela definição do trabalho realizado por uma força constante. Uma vez que a força de atrito ela tem o seu sentido contrário ao deslocamento, então o ângulo θ vale 180 graus e o cosseno de 180 graus vale menos 1, por isso que está aqui negativo, tá certo? Agora, a distância percorrida pela partícula de A para B, eu vou utilizar aqui, olha, a hipotenusa. Eu quero a hipotenusa, na verdade, né? Então eu vou usar aqui a relação da hipotenusa e do cateto adjacente. Se você prestou atenção na figura, olha, o cateto adjacente está valendo 5. E o ângulo aí, olha, 60 graus. Então, só usar a relação aí do cosseno com a hipotenusa, tá certo? Eu vou encontrar, então, para a força de atrito, o valor de 19,5 newtons, a alternativa correta, letra C, ok? Uma questão bem legal, bem interessante essa da SPSEX. Então, vamos lá, nosso próximo exercício, também da página 68, questão de número 16. Espero que você tenha feito a leitura do enunciado e observado aí a figura que foi colocada aí também no enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Vamos repetir aqui a figura que foi colocada no enunciado, em que ele pede qual é a altura máxima que a partícula vai chegar, partindo lá da posição X, lançamento do objeto, conforme foi colocado aí no desenho ilustrativo fora de escala. Bem de praxe nas provas da SPSEX. Bom,
repare o seguinte, quando a partícula atingir o ponto Y, nós temos aqui o peso atuando nela, temos a força normal de contato com a pista, não é isso? E isso vai me dar uma força resultante assinalada aqui pela soma desses dois vetores, como você pode visualizar aí na figura, tá certo? Está aqui a força resultante, então, a diagonal aqui, na verdade, utilizando aqui, olha, a soma de vetores com a regra do paralelogramo. Bom, para encontrar a força resultante, nós vamos aplicar Pitágoras, não é isso? Então, força resultante ao quadrado, o módulo dela, não é isso? É igual ao peso ao quadrado, mas é normal ao quadrado. Lembrando que o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade local, ok? A força resultante foi dada no enunciado. O que nós não temos é a força normal. Então, vamos encontrar a força normal? Então, tá aí, olha. Eu tenho a força resultante ao quadrado, o módulo dela, não é isso? Módulo do peso ao quadrado, então, mais a normal ao quadrado, eu encontro a força normal, 2m vezes a gravidade local. Por que eu preciso dessa força normal? Repare na figura, para onde que essa força normal, atuando aqui na partícula, quando ela se encontra na posição y, aponta? Para onde que ela aponta? Para o centro da trajetória. Então, ela é uma resultante centrípeta. Com isso, olha, eu vou encontrar uma expressão para a energia cinética aqui, olha, no ponto Y, tá certo? Então, olha só, normal, 2m vezes g. Resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então, tá aí, olha, mv ao quadrado sobre 2 vai ser igual a m vezes g vezes r, tá certo? Essa é a expressão da energia cinética da partícula no ponto Y, ok? Bom, repare o seguinte, se o sistema é conservativo, eu posso aplicar aqui a conservação da energia mecânica. Então, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Se eu quero o ponto onde a partícula vai chegar aqui na altura máxima, eu vou pensar então, olha, na minha posição inicial exatamente a posição Y, não x, tá? Porque aqui no Y já tenho todos os dados, tá certo? Então, vamos lá, olha. A energia cinética no Y mais a energia potencial gravitacional na posição Y vai ser igual à energia potencial gravitacional aqui na altura máxima. Então, a partícula vai subir aqui até parar, tá certo? A energia cinética na posição Y, eu tenho, olha, m vezes g vezes r. A energia potencial gravitacional na posição Y, eu também tenho m vezes g vezes r, que é a altura. Então, olha, para encontrar a altura máxima, simplificando aqui o mg, eu vou encontrar, então, 2r, tá certo? A alternativa correta aí, letra A. Também é uma questão interessante essa da SpaceX, não é tão complicada assim, mas requer aí, olha, essa observação, pensar a partir do ponto Y e não do ponto X, tá certo? Então vamos lá, nosso primeiro exercício extra. Então, após o enunciado, pause o vídeo, coloque o enunciado aí no seu caderno, tente resolver a questão, por que não? E aí verifique a resposta aqui na nossa videoaula, tá certo? Então vamos para a leitura do enunciado. Escola Naval, adaptada. Observe a figura a seguir. Então foi dada aí a figura, conforme você pode visualizar no enunciado. A figura acima mostra uma esfera presa à extremidade de um fio ideal de comprimento L maiúsculo, que tem sua outra extremidade presa ao ponto fixo C. A esfera possui velocidade VA no ponto A, quando o fio faz o ângulo de 60 graus com a vertical. Sendo ainda VA a velocidade mínima que a esfera deve ter no ponto A, para percorrer uma trajetória circular de raio L maiúsculo, no plano vertical, e sendo B o ponto da trajetória onde a esfera tem velocidade de menor módulo, qual é a razão entre as velocidades nos pontos B e A? VA sobre VB. Despreze as forças dissipativas. Então, pause o vídeo, anote aí o enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo. Então, vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Então, vamos pegar aí a figura novamente e em destaque aí os pontos A e B. Olha só. No ponto A, nós temos aí a energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional mais a energia cinética, tá certo? Essa altura H, se você observar a figura, vai ser exatamente igual a L
menos L cosseno de 60 graus. Tá certo? Observe aqui, olha. Você vai projetar o L na direção vertical, está usando cosseno. Então, eu tenho todo L menos L cosseno de 60 graus. Essa é a altura. Tá certo? Vamos lá, substituindo então, vamos encontrar a energia mecânica então no ponto A igual a mg, que multiplica L sobre 2 mais mva ao quadrado sobre 2. Velocidade aí no ponto A, ok? E no ponto B? Vamos lá? No ponto B, a partícula deve ter a velocidade menor em módulo. Vamos analisar então o que acontece no ponto B. Como força resultante, nós vamos ter a tração no fio, não é isso? Mais o peso. As duas forças apontando para baixo. Então, essas duas forças me fornecem aí a resultante centrípeta. Ok? Acontece que numa situação limite, onde a partícula vai chegar aqui no ponto B com a menor velocidade possível, eu vou pegar a tração e fazer com que ela esteja tendendo a zero. Então, eu estou desprezando a tração. Então, a resultante centrípeta se resume simplesmente ao peso. O que acontece, então, é que a velocidade no ponto B vai ser igual à raiz quadrada de L vezes G. Tá certo? Olha, isso é uma questão clássica de looping, tá? Quando você tem aqui uma partícula executando um looping, então ela vai chegar aqui no ponto mais alto da trajetória com uma velocidade mínima, uma velocidade de segurança. Acontece muito aí nessas questões de montanha-russa, né, no looping. E aí você tem a força normal para baixo e o peso para baixo. E aí também você vai desconsiderar a normal, fazer com que ela esteja tendendo a zero. Então a força resultante centrípeta vai ser simplesmente o peso. Tá certo? E aí você teria aqui L ou raio da trajetória. Tá? Então vamos lá. Agora nós vamos pensar na energia mecânica no ponto B. Qual é a energia mecânica no ponto B? Energia potencial gravitacional. Então eu tenho aqui a altura total, 2L, não é isso? Vezes m vezes g. Ok? E a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, então, olha, substituindo a relação que nós temos aqui da velocidade, eu tenho a expressão da energia mecânica no ponto B. Tá certo? 5mg vezes L sobre 2. Agora, conservando a energia mecânica, eu vou encontrar a velocidade da partícula no ponto A. Tá certo? Então tá aí, olha. Só utilizar aqui a conservação da energia mecânica de B e de A, tá certo? Você vai encontrar essa expressão aqui para a velocidade da partícula no ponto A. Então, olha, se você fizer aqui a razão entre a velocidade da partícula no ponto A e no ponto B, olha, só utilizar aqui essas expressões, você vai encontrar um meio, tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra D, questão aí bem interessante da Escola Naval, bem legal. Nossa próxima questão extra é a questão da AFA. Então, vamos lá. Após o enunciado, pause o vídeo, anote aí o enunciado no seu caderno, tente fazer e verifique aí em seguida a resposta. Então, vamos lá para a leitura do enunciado. Uma pessoa, partindo do repouso no ponto A, desliza sobre um tobogã representado na figura abaixo. Ao atingir o final do tobogã no ponto C, projeta-se no espaço atingindo o ponto D na superfície de uma piscina. Sabe-se que a altura do ponto A é 4 metros acima do ponto C e que o ponto C está a uma altura igual a 1 metro acima do ponto D, e ainda que o trecho BC é horizontal. Desprezando-se todas as forças de resistência, pode-se afirmar que a distância horizontal em metros entre os pontos C e D é... Então, pause o vídeo, anote o enunciado, tente fazer e depois verifique. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Repare o seguinte, aqui nós temos a questão envolvendo conservação de energia, pois nós vamos desprezar as forças dissipativas, tá certo? Conforme foi colocado aqui, olha, todas as forças de resistência, tá? Então, tudo aqui conservativo. E ainda temos um lançamento horizontal, olha só. Então, vamos lá. Conservação da energia mecânica. Então, vamos pegar aqui, olha, energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto C, tá certo? Esse trecho CB aqui, olha, conforme foi dito, é horizontal. Então, não tem variação de altura. A energia mecânica aqui, olha, no ponto B é igual ao do ponto C e se resume aqui, olha, a mesma altura, tá certo? Mesma energia potencial gravitacional e vai ter a mesma velocidade também. Então, vamos lá. A energia mecânica inicial vai ser a energia potencial gravitacional,
m vezes g vezes 4 metros. Eu posso considerar esse nível aqui, olha, como sendo o meu nível zero de energia potencial gravitacional, sem problema, tá? Não preciso considerar aqui embaixo como sendo o meu nível zero de energia potencial gravitacional. Posso considerar aqui, sem problema nenhum, tá? Aí eu encontro a velocidade aqui de lançamento no ponto C, que é o que eu vou precisar, tá certo? Então, olha só, eu posso simplificar aqui a massa, tá? Eu vou encontrar, então, que a velocidade que a partícula tem no ponto C vai ser igual a 2, que multiplica a raiz quadrada de 2g, ok? Bom, agora que eu tenho a velocidade aqui no ponto C, eu posso pensar aqui no lançamento horizontal, tá certo? Mas, olha, eu tenho a altura, então eu já tenho o tempo aqui, olha, do meu movimento. São movimentos simultâneos, você deve estar lembrado. Tratamos muito disso quando falamos desse assunto nas aulas passadas. Então, olha, eu tenho o tempo de queda, eu encontro, ou melhor dizendo, eu tenho a altura, eu encontro o tempo de queda, tá certo? Então, substituindo aqui, olha, o tempo, isolando na verdade, né? O tempo aqui eu vou ter a raiz quadrada de 2 sobre g. Agora que eu tenho a velocidade na horizontal e tenho o tempo, eu encontro a distância ΔX. Vai ser a velocidade do ponto C vezes o tempo, tá certo? Então, vamos pegar a velocidade, multiplicar pelo tempo de queda, eu vou encontrar, então, 4 metros. Tá certo? A alternativa correta, então, letra C. Uma questão bem tranquila, bem simples, essa que foi cobrada no concurso da AFA. Me foge agora o ano dessa questão, mas é uma questão bem tranquila. Para terminar, prometo o exercício extra. Então, após o enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer, por que não? Depois verifique aí a resposta. Então, vamos lá para a leitura do enunciado. Ita, um pequeno bloco desliza sobre uma rampa e logo em seguida por um loop circular de raio R maiúsculo, onde há um rasgo de comprimento de arco igual a 2R vezes φ, como ilustrado na figura. Sendo g a aceleração da gravidade e desconsiderando qualquer atrito, obtém a expressão para a altura inicial em que o bloco deve ser solto, de forma a vencer o rasgo e continuar em contato com o restante da pista. Então, pause o vídeo, anote o enunciado e tente fazer. Após aí, verifique a sua resposta. Bom, espero que você tenha anotado o enunciado, então vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Bacana essa questão aí do Ita. É uma questão aí, olha, literal, tá certo? Só vai encontrar letra aí na resposta, você tem que se acostumar com isso, ok? Então vamos lá, vamos pegar aí novamente a figura e vamos observar o que está acontecendo aqui. Então a partícula, ela vai descer do ponto A, vai chegar aqui no ponto B e vai ser lançada até o ponto D. Mas não pense você que essa partícula vai realizar uma trajetória semicircular aqui. Nada disso. É um lançamento oblíquo. Então, nós temos aqui conservação da energia e ainda temos o lançamento oblíquo de B para C. Tá certo? Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, olha, eu tenho essa distância aqui valendo R cosseno de φ. Repare onde está o φ aqui, olha. Então, essa altura aqui, olha, esse pedacinho aqui, vale R cosseno de φ. Tá certo? E, de quebra, a distância entre B e D, se você for observar aqui, vai ser 2R seno de φ. Tá certo? Então, vamos tratar disso? Olha, o alcance horizontal para o deslocamento para o lançamento parabólico, de B para D. Então, tá aí, olha. A distância BD vai ser igual ao quadrado da velocidade vezes o seno do ângulo de lançamento, e o ângulo de lançamento também vale φ. Observe a figura, a velocidade é tangente à trajetória, tá certo? Então, o ângulo que ela forma aqui com a direção horizontal é o ângulo que esse raio aqui, olha, na posição B, forma com a vertical, tá certo? Então, tá aí, olha. E como eu falei, B para D vale 2R seno de φ, tá certo? Com isso, eu posso encontrar a expressão da velocidade no ponto B, tá certo? Como é Ita, né? O Ita sempre cobra alguma coisinha a mais. Quem é o seno de 2φ? 2 vezes seno de φ cosseno de φ, tá certo? Substituindo, então, essa expressão aqui do seno de 2φ, aqui em cima, e igualando essas duas expressões de B para D, eu encontro essa velocidade aqui, ou melhor dizendo,
velocidade ao quadrado no ponto B, tá certo? E agora, vamos pensar na conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, tá certo? Como a partícula ela vai partir do repouso, eu só tenho energia potencial gravitacional, mgh. E do ponto B, eu tenho a energia potencial gravitacional e energia cinética. Tá vendo aqui, olha, o R cosseno de φ, que nós destacamos aqui no começo, é esse pedacinho aqui, olha, a altura a partir do centro da partícula. Só que eu tenho que pegar a altura a partir do solo. Então, R mais R cosseno de φ, tá certo? Então, tá aí, olha, R mais R cosseno de φ, essa é a altura, tá certo? Por isso eu coloquei aqui o R em evidência, ok? Com isso, então, eu encontro a altura que a partícula deve descer a partir do ponto A. Tá aí uma questão bem legal, essa questão aí do ITA. Muita gente pode pensar aqui, eu poderia pensar aqui no problema do looping. E aí eu teria uma velocidade aqui, olha, nesse ponto igual a m, melhor dizendo, a força centrípeta igual ao peso, não é isso? Então eu encontraria a velocidade aqui nesse ponto igual a raiz quadrada de r vezes g. Mas não funciona, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a partícula ela não executa esse arco de circunferência. É um lançamento oblíquo, então você tem que ficar esperto para essa situação. Tá? Questões como essa estão sendo cobradas direto em vários concursos. Eu, por exemplo, resolvi uma questão do EFON bem complexa, também uma questão literal, envolvendo conservação aí de quantidade de movimento. Se você quiser ver, eu vou deixar aí o card para você visualizar, ok? Bom, concluímos então a nossa aula com a resolução dos exercícios referentes aí à parte de energia, trabalho, potência, etc. Para a próxima aula, nós vamos introduzir o assunto de quantidade de movimento e impulso. O que você achou aí desses exercícios? Difíceis? Coloque aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com os colegas, ajude o canal a crescer. Se gostou da aula, gostou dos exercícios, gostou da iniciativa, dá o seu joinha. Até a próxima aula!